O começo. De joelho é melhor, de joelho é melhor. A de Belém do Jardim Campineiro, em Campinas. Como começou, aonde começou e que ano começou. Nascido em agosto de 1952 na cidade de Mira Estrela, permaneceu nessa cidade até os 17 anos de idade. Estou falando de Nilson dos Santos. Nilson dos Santos seguiu uma vida de aventuras, cantando e tocando em boates, cabarés, barzinhos e circos, entre São João do Marinheiro e Cardoso. Aos 23 anos de idade, partiu rumo à cidade de Campinas, aonde reside até os dias de hoje. Morando no Jardim Campineiro, conheceu a então jovem Lúcia dos Santos em 1973, onde ambos converteram ao cristianismo no ano de 1975. Casaram-se em 1976. Neste mesmo ano, abriram a porta da sua casa para um ponto de pregação. Em 1977, foi oficializado igreja. Aqui é o local onde era o ponto de pregação, que foi inaugurado em 1976. Antes aqui não tinha luz, não tinha água, era tudo no poço e tudo no lampião. O progresso chegou e hoje é tudo casas, mas na época aqui não tinha nada. Olha, em 1975 eu participei do culto ar livre na Rua 1 do Jardim Campineiro e me converti dia 24 de agosto de 1975. Aí casei dia 30 de agosto de 1976. Aí eu pedi um culto na minha casa como um ponto de pregação. Esse ponto de pregação começou também no mesmo ano que eu casei, em 1976. E poucos dias depois foi oficializado a igreja do Jardim Campineiro. Um barraco de tábua. Na época não tinha luz elétrica, não tinha água encanada. A luz era a base de lampião. Aí depois nós mudamos para a Rua Felipe de Almeida, no salão do irmão Edson, que era uma borracharia. Ficamos mais uns 2 anos. Aí depois nós mudamos novamente para a Rua Maria Luísa Pompeu de Camargo, bem de frente à Escola Cassinota. Ficamos mais um período. Aí depois mudamos para a Rua 6, na Rua Oswaldo Rodrigues, do Jardim Campineiro, aonde a igreja permanece até hoje. No ano de 78 nós chegamos em Campinas, né? Mas os primeiros crentes que nós conhecemos quando nós chegamos em Campinas foi o irmão Nilson e a irmã Lúcia. A igreja que nós congregávamos é em Santa Mônica, no Jardim Santa Mônica. Depois que foi criado o ponto de pregação na casa do irmão Nilson, que ele cedeu, né, a sala que ele tinha, o tempo passou, mas a gente lembra dessas coisas. Quase 50 anos. A irmã Lúcia foi uma pessoa muito boa para nós quando nós chegou de Minas para cá. Foi uma pessoa que me ensinou a andar em Campinas. Eu fazia pré-natal junto com ela, no Barreto Leme, com o Dr. Davi. Ela ensinou eu a andar no Campinas, ensinou a Vádima. Nós 3, ensinou a Heroca de Zé Maria também, que nós 4 ia pro Barreto Leme, tudo de barriga. Nasceu uma criança num mês, nasceu outra criança em outro mês. Inclusive a irmã Lúcia foi mãe de leite de Urias. Porque quando nascia Gemima, nascia um filho meu. Quando nascia Judito, nasceu outro filho meu. Nilce, a Lúcia, é do meu coração. Na época eu era professor na Escola Dominical do Jardim Santa Mônica. Aí Deus tocou no meu coração para a gente fazer um trabalho de evangelismo pessoal. Aí eu entreguei o trabalho de escola dominical, passei para outra pessoa e convidei o irmão José de Oliveira, Pedro Ribeiro, o irmão João Ferreira e o irmão Jorge
para a gente fazer esse trabalho. Então nós começamos dia 1º de maio de 1980, fizemos o primeiro culto ao ar livre lá na Vila Três Maria, próximo do Padre Anchieta. Oi, meu irmão. Rapaz, seu irmão Nilson com a esposa dele, a gente tem histórias de 40 anos para trás aí, sossegado. Choramos muito de alegria, choramos muito de tristeza. E irmão Nilson tem uma história muito antiga, a gente não esquece nunca os momentos alegres, felizes. Muitos anos ele foi o nosso professor da escola dominical, a gente não esquece nunca. E muitos anos ele, irmão Nilson, ele e a esposa cantavam sempre hinos na igreja e o nome do Senhor sempre foi glorificado. Receba um abraço, irmão Edson, e a paz do Senhor Jesus, a paz do nosso Deus em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E assim eu agradeço por tudo, muito obrigado. E daí nós fundamos um ponto de pregação ali nas Três Maria. E da Três Maria foi caminhando até chegar no Padre Anchieta, onde é a igreja atual do Padre Anchieta hoje. 10 almas se renderam a Jesus naquele dia, 1º de maio de 1980. A gente via do São Marco até o Padre Anchieta, a pé, caminhando, vai para os cultos lá. A igreja que a gente congregava, todos do Campineiro, congregava na Santa Mônica. E irmão Nilson abriu a casa dele para ter os pontos de culto na casa dele. Isso acho que mais ou menos no ano de 1977, mais ou menos. Aí o irmão Edson, ele abriu um salãozinho onde ele morava e passou como que a gente passou a fazer culto nesse salãozinho. Então, e naquela época também foi a época que eu comecei na música, né? Que eu tinha 14 anos na época e tinha um irmão, Pedro Ribeiro, que abriu um trabalho nos Três Maria. E ele passava sempre lá para me levar para tocar lá, nos cultos, nas casas lá, que eu participava, o Pedro Ribeiro, e o irmão Nilson também, sempre estava junto lá, fazendo trabalho lá de evangelismo. O irmão Nilson era um grande ganhador de alma ali, junto com a gente naquele trabalho do Três Maria. A gente está até hoje firme na igreja aí, graças a Deus. Eu estava noiva e indo para a igreja, aí sofri esse acidente, né? Eu, o irmão, estava numa bicicleta junto, a gente ia de bicicleta. A gente ia de bicicleta, na garupa da bicicleta do irmão e o Nilson na garupa da bicicleta do irmão Adão. E aí nisso nós íamos passando em frente ao campo de aviação ali, subindo, voltando do culto. Foi quando o carro bateu e o irmão faleceu na hora e eu quebrei o fêmur, né? Quebrei. Você colocou platina, até hoje tem platina. Eu sou o Naelson José de Lira Filho, entendi, meu pai era Naelson José de Lira, que foi o que faleceu no acidente. A notícia deu uma repercussão mais ou menos, porque aquele monte de gente dentro de casa, minha mãe já ficou naquele desespero, o meu avô, minha avó morava perto também, e ali aconteceu uma tragédia que aconteceu naquele dia, né? Oi, pastor Nilson, a paz do Senhor Jesus na sua vida, varão de guerra. Nessa tarde de hoje, eu estou muito contente de poder falar um alô para você. Hoje está me lembrando há 52 anos atrás, quando eu conheci você naquela igrejinha de Tauba, casadinho de novo, fazendo a obra de Deus. E eu não queria nada com Deus, eu era desviada. Mas aquelas palavras, às vezes que eu fui ali, aplantou no meu coração. Hoje já faz 33 anos que eu sirvo ao Senhor. Hoje eu sou pastora. A minha irmã Cida, aquela pretinha, hoje é pastora. E nós fazemos a obra de Deus. A Alessandra é missionária. A Érica é cantora. E Jesus, através daquela igrejinha de madeira, tão pequenininha, salvou o nosso Pai. Nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor com muita saudade de vocês, mas é um comentário realidade que aconteceu nas nossas vidas há 52 anos atrás, no Jardim São Marco. A gente via do Campineiro até a Santa Mônica caminhando, atravessando pista, a gente ia nos cultos. Tinha sol, seja sol, seja chuva, a gente ia caminhando. Eu e o Jorge, nós atuávamos na parte da música. E o João Ferreira e outros irmãos distribuía folheto
nós marcávamos a hora do culto, assim, ó, às 9 horas da manhã vai ter o culto. Ele saía distribuindo folheto, enquanto a gente ficava ajeitando os instrumentos, né? E os pregadores eram o irmão Pedro Ribeiro e o irmão José de Oliveira. O trabalho do Matão começou assim, eu e o pastor Antônio Correia, nós começamos a fazer trabalho de evangelismo pessoal. E eu com violão, só nós dois. Eu com violão e ele pregava e eu cantava. Aí a gente saía, ali onde é o Parque Universitário hoje, ali existia um cafezal, não tinha casa, não tinha nada. E às vezes algumas casas muito vagas. E a gente começou esse trabalho assim, eu e o pastor Antônio Correia, e nós parava em frente a um boteco, eu cantava um hino e ele lia uma mensagem, uns 15 minutos, fazia o apelo. Se alguém entregasse, a gente fazia oração e pegava o endereço da pessoa, né? E a gente continuava o trabalho. Até que chegamos um dia na casa de um irmão chamado Francisco, a sua esposa se chamava Elza, eles estavam desviados. Aí nós evangelizando eles voltaram para Jesus. E cedeu a sala da casa deles para a gente fazer um ponto de pregação na rua São Tito, que fica ali no Matão. Aí desse trabalho, desse ponto de pregação, aí o pastor Marinese comprou um terreno na mesma rua São Tito, onde edificou a igreja Assembleia de Deus no Matão hoje em dia. Nós gostava de cantar as coisas, o avô dele cantava, ele vendia as coisas para o avô dele, vendia para mim. Nós tínhamos comprado, uns pés de banana no quintal, sobrava muita banana, ele vendia, aí nas colunas, vendendo, e ele vendia sempre, ele foi ativo, como diz, criança, mas trabalhador, sempre trabalhando. Trabalhar na roça, andar a cavalo, ele aprendeu, né? Ele gostava de andar a cavalo, gostava de tocar violão, gostava de cantar. Desde pequeno, o intuito dele era isso, cantar, ele gostava de cantar. Mas a irmã Nacera, ela é menina de tudo, novinha de tudo. O casamento dela foi lá pro lado da Santa Mônica. Tive sorte, graças a Deus, foi um casamento muito bom. É um exemplo para nós, Unice, a família toda deles, muito bom. Todo dia agradeço a meu Deus pela família que eu tenho. Pela fé que meus olhos abri, e eu pensava que o japonês era caracundinho, ele não conseguia olhar lá para cima. Ele não sabia que nós estávamos lá em cima. O cachorro ficou tudo ali. E ele, como ele era assim, sabe assim, nós ficamos lá até esses cachorros ir embora, voltar junto com ele, para descer, para pegar umas mangas para levar para o pai, como se fosse almoço. Eu e a Lucinha. Eu pegava essa manga e levava para ele. Aí, esse tempo que a Lucinha saiu de lá, eu não tenho muito tempo, assim, não lembro bem, sabe? Assim, parece que foi uma coisa assim meio que eu lembro antes, e às vezes durante eu não lembro, mas aí depois eu sabia que ela estava aqui em Campinas. Ela mandava dinheiro para ajudar a gente lá em casa, o jovem que levava, o jovem meu cunhado, levava roupa para nós. Aí ela veio para cá com a tia Zaré. Aí ela trouxe lá para Campinas. Pensa no sofrimento para chegar até aqui. A Lucinha, eu vou falar para você, cara, eles são diferenciados. Eu não vejo alguém igual a Lúcio. Eu não vejo. Gostaria aqui de dar o meu parabéns para o Nilson e a Lucinha, né? Esse casal abençoado. Através deles, eu digo que eu conhecia Jesus. Eu tinha 4 aninhos de idade para 5, mas eu me recordo bem que eu ia na escolinha dominical, naquela igrejinha que antigamente era lá no Barro Preto. E na igrejinha eu aprendi a cantar a primeira música evangélica, né? Que foi a do rei Davi, quando o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como o rei Davi. Então eu agradeço a Deus pela vida deles e por tudo que eles têm feito, né? Tem sido canal de bênçãos na vida de muitas pessoas, né? Hoje eu sou serva de Deus, conheci a palavra ainda criança. Minha irmã é cantora, a minha família, a maioria, todo mundo serve a Deus, então nós somos frutos daquela igrejinha e daquele casal. Quem não se lembra desse casal?
Ivete e Zito, que também fizeram parte dessa história. Encontramos a sua filha, Miriam, em Curitiba, Paraná. Com certeza ela não irá se lembrar das pessoas desse vídeo, como também não se lembra do seu pai. Mas ela vai estar deixando uma mensagem para nós. Passando aqui bem rapidinho, né, para falar sobre um pouco dos meus pais. Egídio, mais conhecido como Zito. A minha mãe, Ivete, mais conhecida como tia Ivete, né? Ela fez parte do começo da igreja. Ela dava aula para as crianças da escola bíblica, ensinou muitos pequenos, que hoje já estão grandes, né? Hoje eles não se encontram aqui entre nós, já estão descansando no braço do Pai, mas eu fiquei muito feliz deles ter sido lembrado e de estar participando dessa homenagem. Isso prova, né, que eles deixaram um legado muito bom. Meus pais são uma referência, né, pra gente desde a infância, sempre bem cuidando da família, né? A gente tem essa referência, a gente vê, eu acho isso muito bonito. Eu procuro hoje, né, ter a mesma atitude, seguir o exemplo, né, que os meus pais deram pra gente quando criança. O ensinamento nos ensinou dentro da palavra de Deus. Eu me lembro que quando eu era pequenininha, eu tinha 8 anos de idade, então até menos, de 7 anos para 8 anos de idade, a gente vinha para a praça do Largo do Rosário, e meu pai levava a gente para poder participar de um culto ar livre, né? E ali na praça eu cantava, ele me colocava para cantar, a gente ficava fazendo ali, ensinando a gente a fazer a obra do Senhor. Então eu creio, né, que desse aprendizado, hoje, com a idade que eu tenho, hoje eu faço a obra missionária, mas a minha escola foi uma escola dentro de casa. O meu pai e a minha mãe foram os meus professores. E hoje, se eu estou na frente de obras, se hoje a gente está aí fazendo esses trabalhos, é tudo como eles, como referência, é um exemplo que eles deram para nós. E eu agradeço muito a Deus, né, pelo meu pai, pela minha mãe, ter confiado em nós, ter acreditado, né? E hoje a gente está aí vivendo, né, um cumprimento de promessa, fazendo a obra do Senhor, né, para a glória de Deus. Se hoje eu cheguei, vamos dizer, com essa responsabilidade, eu creio que Deus colocou essa responsabilidade na minha mão, né, de ser pastora, mas foi por causa do aprendizado que eu tive, pela escola que eu tive. E essa escola foi dentro da minha casa. E os meus professores, que foi meu pai e minha mãe. Os meus pais para mim representam tudo. Eu, por ser a primeira filha, a primogênita, nasci num lar cristão, então carrego comigo os princípios que o meu pai, minha mãe sempre ensinou a gente, né? Meu pai é meu alicerce, meu pai é minha estrutura, meu pai é um herói, meu pai é um exemplo de homem de valor, de homem de respeito, um grande pai, um ótimo esposo, um maravilhoso avô, biso. Acho que não tem palavras assim, acho que palavras seriam poucas, né, para mim expressar o que o meu pai e minha mãe eles são para mim. É uma lembrança, muito maravilhosa, né, pra gente fazer, porque a gente fazia com alegria, fazia para Deus, né. E aí hoje gostaria que as pessoas fizessem também, né, quem serve a Deus, fizesse assim, o trabalho do Senhor, mas fizesse com alegria, que a gente tinha aquela dificuldade, que nem a gente ia a pé, que vamos dizer, a gente ia caminhando, já diga Beneira Santa Mônica, atravessando pista, e todo santo dia, acho que de segunda a segunda, a gente ia para a igreja, né? E a gente ia cantando, voltava cantando, aquela alegria, né? Então foi muito bom, um momento muito bom que eu passei, nessa época, servindo ao Senhor. E hoje gostaria que fosse assim, né? As pessoas também servissem a Deus com alegria. Tem dificuldade, mas temos que fazer tudo por amor.